Bom, depois do primeiro final de semana de lockdown aqui em Santa Catarina, depois do decreto do governo aqui do estado, a gente sabe que a situação é complicada. Foi atualizado no sábado um novo mapa, agora todo o estado vermelho, nível gravíssimo, e a gente veio até aqui a Unimed, converso agora com o Dr. Leandro Avani Nunes, para falar da situação aqui nesse hospital, que é um dos principais aqui da nossa região, atende várias regiões aqui, várias cidades aqui da nossa cidade, em torno de Criciúma, para saber como é que está a situação. A gente sabe que está grave. Eu gostaria, doutor Leandro, primeiro agradeço por conversar com a gente, quais são os números e como que está a situação hoje aqui na Unimed. É sempre um grande prazer. A Unimed ela é responsável pela macro-região da ANREC e da MESC. Nós temos 75 mil clientes diretos, são 85 mil pessoas entre fundações e clientes do Hospital São João Batista, em que temos responsabilidade de atender e atender bem. Até o meio da semana passada, então, a região carbonífera estava funcionando como um oásis dentro de uma grande tragédia que é o estado de Santa Catarina e principalmente o norte do Rio Grande do Sul. A gente sabia que uma hora isso ia chegar. E de quarta-feira para essa semana, uma semana, então, iniciou o aumento do número de casos no pronto-socorro, de procura pelo pronto-atendimento, aumento de casos positivos, quase 50% de todos que procuram estão positivos, e aí começou o aumento do número de internações e assim também de pacientes em UTI. Então, hoje a gente está com 12 pacientes na UTI, e 35 pacientes na unidade de internação. Isso já faz com que alas do hospital comecem a ser fechadas, exclusivas para o paciente coronavírus. Nós já tivemos muito mais que isso, lá no final de novembro, início de dezembro, mas o caminho está rápido, mais rápido que outras vezes, para uma lotação. Mas, de qualquer forma, a Unimed e todos os médicos cooperados responsáveis por essa empresa deixam todos os nossos clientes tranquilos que nós, nesse ano que passou, nos preparamos para esse momento. Lembramos que devemos ter responsabilidade individual com relação a isso. Cada um é responsável pela sua saúde. Devemos evitar a doença. Se ficar doente, nós estamos prontos para recebê-los. Doutor Leandro, em relação à idade dos infectados, a gente sabe que lá no início muito se falava mais a questão do grupo de risco, dos idosos, só que ultimamente a gente veio vendo alguns casos de um pessoal já de 30 e poucos anos, 40 anos e até, infelizmente, entre 20 e 30. Como que está a questão da faixa etária aqui na Unimed? Hoje de manhã, junto com os nossos estatísticos, o nosso comitê de crise, que se reúne nas segundas-feiras para iniciar a semana às 7 horas da manhã, essa foi a pergunta que foi colocada. Estamos tendo pacientes mais jovens? Não é isso que a gente está observando, a gente também está tendo pacientes jovens. Continuam os pacientes com comorbidades, os doentes, mas também temos pacientes mais jovens. O que isso significa? Existem duas possibilidades. Essa nova variante, mais efetividade, e aí o jovem está mais exposto, ou agora está chegando nessa população de jovem que estava ficando ainda fora de risco, ou estava se cuidando e agora não está mais. Mas então, realmente, aumentou o número de internados, com jovens também, mas não menos preocupante nos pacientes de mais idades ou de maior risco. E, bom, hoje a gente inicia um novo mês, março, completando aí há poucos dias um ano desde das primeiras medidas de lockdown e restrições, que a gente começou ano passado também. E agora a gente ouve falar, doutor Leandro, sobre a questão da variante. Eu acho que muita gente tem dúvidas sobre isso, porque assim, agora o pessoal está sendo vacinado, primeiramente os grupos prioritários, idosos, profissionais da saúde também, e tem muita dúvida em relação à variação do vírus. E a vacina, por exemplo, o que dá para falar, o que significa essa variação do vírus e se isso vai influenciar em alguma coisa, por exemplo, a questão da vacinação? Já foi identificada em Santa Catarina, porém a gente não tem certeza se ela é responsável ou se ela que está entre nós no momento. O que eu gosto de dizer para a população que não é médica, que não é da área da saúde, vamos nos vacinar quando a vacina chegar à sua faixa etária ou à sua condição, à sua profissão, assim como já chegou para os profissionais da saúde. Vamos nos proteger o máximo possível e vamos evitar essa doença. E deixar os detalhes como técnicos para o profissional da saúde, que eles estão aqui preparados para atender se é a variante, se não é a variante, se é o vírus comum, se não é, se é o coronavírus, se é o H1N1. Então, nós estamos aqui prontos para receber e atender os pacientes. E o que o cidadão tem que me preocupar? Usar máscara, álcool em gel, não aglomerar sem máscara. Quer dizer, se fizer reuniões organizadas. É possível fazer uma reunião de trabalho
eu ir numa loja, eu ir num restaurante? Sim, é possível, desde que organizado. A proliferação do vírus se dá em momentos de desorganização, em festas não organizadas.